Fala galera, beleza? Tudo tranquilo? Meu nome é William, para quem não me conhece, você está no História Inconveniente e nós estamos iniciando uma série de vídeos que se chama Igreja Fora do Templo. O que é Igreja Fora do Templo? Talvez você que não é cristão, que não entende o Evangelho, os ensinamentos de Jesus, entenda que igrejas são somente aquelas pessoas que se reúnem no domingo ou uma vez na semana e estão ali aprendendo da Bíblia. Só que a igreja vai além disso, porque a igreja somos nós. Nós, aqueles que seguimos Jesus, que somos a igreja. E a igreja vai além do templo. Aquilo ali faz parte, mas não é o essencial. E talvez você que é cristão e está nessa caminhada aí, e talvez entenda que ser igreja somente no templo e somente cultuar a Deus, fazer o reino de Deus, são as coisas ali dentro, só que vai além, meu irmão. E nós hoje estamos iniciando essa série de vídeos, e eu estou com meu amigo, meu chefe, um homem de Deus, Vinícius, e ele vai estar contando um pouco da história dele. É um empreendedor na cidade de Alegrete, aqui no Rio Grande do Sul, e tem feito sucesso seu empreendimento aí na cidade. E além disso, de ali empreender e ter sucesso na sua área, ele tem entendido e entendeu desde o início que o empreendimento dele é um ponto de pregação do evangelho, é a serviço da obra de Deus. Ele vai estar contando a história dele e nós vamos estar numa conversa aqui e seja abençoado por essa conversa, né, Vinícius? Isso aí, isso aí. A gente está aqui para estar falando aí sobre esse assunto aí que a maioria das vezes é um tabu. E a gente vai estar conversando, explicando. Eu vou estar me apresentando aqui, eu sou o Vinícius Acosta, eu tenho uma mecânica e junto tem uma loja de peça lá. E graças a Deus tem andado e a gente tem empreendido junto do reino de Deus. Glória a Deus. E é isso aí, né? O Vinícius vai estar contando um pouco da história dele, trajetória dele, que é uma baita história, um baita testemunho. É um exemplo e um testemunho do que Deus pode fazer na vida de alguém. E quando uma pessoa decide viver uma nova história, o que tem pra frente é desafio, é luta, mas no final é vitória. Né, Vinícius? Conta um pouquinho pra nós do começo da tua juventude, que eu sei que é um testemunho poderoso. É isso aí, eu vou estar contando para vocês aí o início da minha trajetória e da juventude. Foi um início que ele foi bem conturbado, questão que quando que eu, uma certa altura aí da minha adolescência, já homem já também, né? Porque já adolescente para mim Já é macho. já é macho. E aí eu acabei me perdendo por questão, meu pai faleceu muito cedo e acredito que foi isso um pouco, né? E acabei me perdendo e indo para o mundo do crime, me envolvendo com pessoas que não devia me envolver. E até chegar um ponto que eu tive preso, cara. Eu caí preso por vários delitos e crimes que eu tinha cometido. E ali eu comecei a entender a questão do constrangimento com a minha família, com meus familiares que queriam me ver naquele lugar. E foi algo que pesou muito para mim. E eu resolvi a mudar. Mas nisso eu não tinha conhecido Jesus, né? Eu resolvi a mudar de vida e parar. Eu não me enxergava mais dentro de uma cadeia e nem cometendo aquelas coisas, até porque era um constrangimento para minha mãe, para minhas irmãs que iam me visitar naquele lugar. E eu acabei prometendo para minha mãe, cara, eu vou parar, eu não vou mais me envolver em algo que vai me trazer, circunstância que vai me trazer para esse lugar. E quanto tempo tu tirou lá, mais ou menos? Eu tirei pouco tempo, eu fiquei 42 dias preso. Mas 42 dias, como se fosse... É uma eternidade, cara. 42 dias pro cara, o cara fala... eu falo sobre 42 dias pouco, pro cara que tá lá dentro é uma eternidade. Mas, tipo, para caras que ficam 5, 10 anos, né? Então, é um tempo curto. Mas, graças a Deus, Deus tem um plano para cada um, né, cara? E já desde lá ele se demonstrava que tinha um projeto na minha vida. E eu acabei saindo dali, cara, e comecei a procurar, eu não tinha profissão. Uma das coisas a primeira coisa que eu saí dali, eu fui procurar ter uma profissão. E logo que eu saí dali eu conheci a minha esposa, né, que me ajudou muito e tem me ajudado, é a mesma ainda desde aquela época. Glória a Deus. E tu sabe que eu fui procurar uma profissão e logo que eu saí não foi fácil, o negócio não foi barbado, até pelo preconceito que o pessoal tinha, o cara que era envolvido com tudo que era tudo que era envolvido, que era crime, coisa, um monte de processo, então ficava ruim. A cidade de Alegrete ela não é muito grande, então todo mundo, né, comenta um com o outro e acaba
acaba prejudicando, porque ficou ruim de eu arrumar um emprego. A gente interrompendo, a gente tem uma piada que a gente faz, né? O nego que quer fazer uma cagadinha não vai ficar muito tempo coberto, né? Não tem, é cidade pequena, todo mundo se conhece, todo mundo fala. Então foi complicado. Eu começar uma história de novo, começar de novo, não foi fácil. Eu trabalhei fazendo cerca, eu trabalhei em esquilo, trabalhei de peão campeiro, até eu me enquadrar, trabalhei de motorista também. Eu fui um tempo motorista. E logo em seguida o meu sogro era mecânico, é mecânico ainda, é vivo meu sogro. E ele era mecânico, agora ele está aposentado, mas na época ele era ativo, mecânico ativo. E aquilo acabou me encantando, cara. E ele me arrumou uma oportunidade numa empresa que ele trabalhava. E eu fui trabalhar com ele. E ali me deram uma oportunidade. Eu estava trabalhando nos caminhões. Ali eu passei a motorista. Mas eu sempre gostei daquela área, dessa função da mecânica. E até porque na época eu não tinha meu pai, mas me espelhava um pouco nele, né? A forma e o carinho que a minha esposa tem pelo pai e coisa. Então aquilo foi me despertando essa parte da mecânica. E eu sempre fui mesmo meio curiosão, desde guri, desmanchava relógio, tudo aquela coisa. Então eu acho que já estava meio ligado. Tava no sangue. Tava no sangue, né? E aí eu acabei procurando a me profissionalizar. E aí eu fui trabalhar numa empresa de ônibus daqui de Alegrete, em outra cidade também. Trabalhava nos escolares e acabei, com o tempo, veio uma empresa para Alegrete e aí me chamaram lá. Vou contar ligeirinho aqui, ó. Com certeza, contei. Tipo, um ato de humildade, aonde que leva, cara. E o cara às vezes não consegue enxergar o propósito então, das coisas simples da vida. Eu me lembro que eu trabalhava de motorista nessa empresa onde o meu senhor me colocou lá. E eu ajudava o cara ali na rampa, na lavagem, coisa. Eu era motor novo, então eu tinha que estar por ali ajudando os caras. Eu gostava daquilo. E aí eu me lembro que um dia eu cheguei com o meu caminhão, encostei na rampa, eu tô lavando, engraxando, coisa. E esse cara, engenheiro até, que me deu uma mão aí, que me deu uma força pra cá. E ele tava se formando, na época ele era estagiário. E aí eu me lembro que a empresa onde nós trabalhávamos, como ele estava se formando engenheiro, deu um carro para ele. E eu me lembro que ele levou na rampa lá e disse pro cara assim, pro cara que era responsável da rampa ali, né? Esse cara, eu preciso que tu olhe e lave o carrinho aí, dá uma olhada aí pra mim, se tem alguma coisa pra fazer, porque eu peguei agora da empresa. E o cara, como era antigo lá, cara, nem fez muita questão. Cara, eu não vou fazer, tá terminando meu expediente e acabou indo embora. E aí eu vi aquilo, mas sem pensar nada, cara. Eu simplesmente por querer ajudar mesmo. Aí eu tirei meu caminhão da rampa e disse, cara, deixa aí que eu faço a mão pra ti, cara. Não custa nada, eu lavo pra ti. Até porque na época eu ganhava hora também. E eu digo, vou fazer umas horinhas, eu lavo aqui pra ti, vai lá, fala a tua mão lá que... E aí eu lavei. Mas esse gesto simples meu com ele foi o que ocasionou depois ele se lembrando de mim. Foi uma semente ali. É uma semente, cara, porque às vezes o cara a gente não planta algo simples porque acha que não vai dar algo grandioso, né? E pra honra e glória do Senhor, aquele cara se lembrou de mim. Porque depois, tempos, tipo, vamos botar 5 anos depois, naquele ano mesmo eu saí dessa empresa e vim para Alegrete de novo e fui trabalhar, não lembro o que foi. E depois eu acabei pegando uns ônibus numa empresa e fiquei trabalhando lá. 5 anos depois, esse cara veio para Alegrete e numa obra grande que tinha aqui de construção civil. E esse cara, quando que vem pra cá, ele sabia, porque naquele dia que nós conversamos lá, eu peguei umas caronas, eu não morava em Charrua, que era a obra, eu morava em Tapejara, e eu peguei uma carona, porque ele também morava, e ele me disse assim, e ele indagou em mim, coisa e tal, e eu falei pra ele, cara, eu moro lá no Alegrete, coisa. Quando que o cara vem, mas daí ele já veio por outra empresa, na época. Ele veio por outra empresa e se lembrou que eu morava aqui em Alegrete. E aí um dos caras que conhecia o meu sogro, que trabalhava nessas empresas direto, ele perguntou, cara, tinha um cara que trabalhou comigo lá em Charrua, e ele trabalhava de motorista e coisa, e ele é aqui de Alegrete. E esse cara conhecia o meu sogro. Disse, não, olha, o que trabalhou com nós lá, que é dessa época, é o Auri, que era mecânico lá, e o genro dele trabalhou de motorista. Aí o cara acabou se lembrando, e foi daqui, dali, ele me conseguiu meu telefone.
E ele acabou me ligando, cara, eu tava em Uruguaiana, na época trabalhando lá de motora, e na época o salário era bem pouquinho. Esse dia eu tava revisando a minha carteira ali, era 500 e alguma coisa o salário lá. E eu e a Michelle vivia de aluguel, e a Michelle fazia um curso na área da saúde, de técnica de enfermagem. Então era muito apertado, cara, e o negócio era justo. E para não dizer que faltava, sabe? E aí o cara me ligou na época, aí arrumou meu número e me ligou, cara. E aí me disse assim, cara, eu sou, me falou meu nome, e falou assim, cara, eu sou fulano e tal, eu vim com a obra em Alegrete, não te lembra de mim? E aí eu na hora não me lembrei, porque fazia muito tempo. E aí ele me disse, não, cara, tu fez assim pra mim, tu foi lá, tu lavou meu carro, pá, e eu me lembrei de ti. Então, que o cara se lembra, às vezes, pequenos detalhes, né? Foi aí que surgiu a minha grande oportunidade de eu estar aprendendo a mecânica. Porque quando que eu vim de nessa empresa que eu trabalhava, dos ônibus, eu tinha um cara lá que era meu amigo e ele era mecânico. Então, quando que eu tava na cidade, quando que eu tava na garagem lá dos ônibus, eu tava sempre ajudando ele. E ele tinha muita disposição em ensinar e coisa. Então, quando eu vim de lá, alguma coisa eu já sabia. E eu cheguei de lá para trabalhar com ele ali. E fui trabalhar na época de lubrificador, que era para engraxar as máquinas, abastecer, tá cuidando dessa parte de lubrificação dos caminhões, das máquinas que trabalhavam lá. E com o tempo, cara, é bem louca a história. Porque com o tempo veio o encarregado da manutenção e esse cara era pau ferro, cara. E se ele vê eu como eu falar aí no vídeo, ele vai se lembrar. Porque eu quero bem ele, eu tenho ele no meu coração, até porque ele foi rígido e firme, que eu acho que foi quando que eu aprendi, foi como que eu aprendi mesmo a mecânica. Porque eu costumo conversar com os guri que trabalham comigo lá, e eu não sou rígido que nem o cara, eu sou mais manso, e eu já tenho outra forma de ensinar e trabalhar com os guri, mas essa forma foi o que fez eu aprender mesmo, aí botar esse cara encarregado, e aí esse cara que me dá uma oportunidade, o engenheiro da obra, assim, cara, vai vir encarregado, aí eu preciso te dar uma mão pra ele, não tem ajudante. E o cara meio, né, ele é meio rancorosão, assim, o cara casca grossa. E aí eu disse pra ele, não, tá bom, até porque na época eu ganhava, já tava, quando que eu vim de lá pra trabalhar nessa firma, eu ganhava como 3 vezes mais do que eu tava ganhando na outra. Então era muito difícil eu recusar, cara, não vou fazer, se eu já tava ganhando, né, na época eu nem imaginava ganhar um salário daquele. E eu tava ganhando, né, cara? Então eu disse, não, pode ficar tranquilo que eu me acerto, cara. E glória a Deus, cara. O cara veio e por um tempo ele foi meio ranzizão assim comigo, mas foi aonde que eu aprendi, cara. Eu costumo dizer assim, ó, quando que eu fazia errado, ele me mijava. E quando que eu fazia certo, ele me mijava igual. Ele não deixava passar. Tipo, se eu fizesse um serviço que eu nunca tinha feito, vou botar um dos serviços aqui. Uma vez ele pediu para mim desmanchar todo um trocador de calor de um trator de esteira D6, que fica de um lado, e ele passa e refrigera o óleo e cruza água junto daquele sistema para que refrigere o óleo da transmissão, o óleo hidráulico e até o óleo do motor. E aí eu acabei, e o cara me disse assim, cara, eu vou te ensinar uma vez aqui, ó. Tu quer ser mecânico, então eu vou te ensinar uma vez só aqui. Tu vai desmanchar daqui até, eu me lembro que era um negócio bem comprido, esses D6 antigos, e era bem comprido, ia lá atrás, aquele mundo de cano e coisinha. E o cara me disse assim, cara, eu vou te ensinar uma vez só, tu vai começar a desmanchar daqui, e junto tinha que tirar uma bomba ainda. São um acoplamento com 2 bombas, uma da bomba hidráulica e a outra da bomba do torque do troço ali. Uhum. E eu me lembro que, claro, eu nunca tinha visto aquilo, sabe? Pra mim era um desafio novo. E ele acabou me disse, cara, ó, vou te dizer o seguinte, tu quer ser mecânico? Então tá, então tu vai desmanchar daqui até aqui, tu vai me tirar a bomba, tu vai fazer isso, vai trocar o reparo. E se tu não fizer isso, tu não presta pra ser mecânico. Me disse bem assim. Então, cara, eu digo, a questão do cara caminhar e até num sonho, porque dali para diante eu comecei a entender que a minha vontade, o meu sonho era ser mecânico.
E eu comecei, porque nem um sonho é fácil. Vou dizer uma coisa, nada é fácil, assim, quando tu trabalha com um sonho, não vem achar assim, vou caminhar e vai ser. Não, tudo é difícil e exige um sacrifício, um suor, a paciência e a determinação da gente, né? Eu era tão determinado, porque até tem um rapaz que trabalha comigo lá que me lembra, cada vez que eu vejo ele fazendo as coisas lá, ele se interessando, e ele anotando as coisas, e eu me lembro de mim porque nessa época, nesse tempo, eu quando que pegava algo assim, eu pegava, tipo, começava a desmanchar e alguma coisa que eu achava que não ia dar, eu pegava o caderno e anotava tal coisa, tal relinha em tal lugar, para mim poder ter aquela aprovação, cara. E tu sabe que aí, deixa eu te contar, ó, depois tudo que vem, demorava 20, tu tirava as peças, e aí ia lá pro setor lá de compra, os caras encomendar e ver o orçamento, aí tipo, levar 15, 20 dias vir para as peças para vir, né? E aí tu ficava com aquilo na cabeça, sabe? Sendo que tu todo dia tava trabalhando em algo diferente. Pra mim, que era novo na mecânica, era diferente todos os dias, era algo Era um novo. desafio, cada dia era um desafio. Era um desafio e algo novo que tu aprendia. E tu ficar com aquilo que tu tinha desmanchado na cabeça e na anotação, e aí chegou as coisas. E eu montei, cara, fui lá, passei o dia envolvido naquilo lá. Mas ele nunca me incomodou, me botou o pessoal, tem que fazer ligeiro. Não, ele me deixava Livre. eu livre. Uma das coisas que eu aprendi e passo pra galera que trabalha comigo lá é isso, eu dou o tempo que for necessário para que aprenda, entendeu? Eu não fico cutucando porque foi assim que eu... E meio pra gente resumir, aconteceu que esse homem, esse senhor, é o chefe da manutenção, Isso, ele foi um meio de tu aprender toda a parte da mecânica. toda a parte da mecânica. E chegou ao ponto de tu, deixa eu ver, contar essa história, de tu assumir praticamente o lugar dele, assumiu o lugar dele aqui na Alegrete. Isso, com um tempo ali, por isso que eu digo, é uma história que ele no começo, às vezes depois você criou uma amizade e algo que meio que paterno, sabe? Porque depois eu fiquei com ele como uma referência de mecânico, porque ele era um cara entendido, sabia. Tipo, na época ele saiu de lá para ganhar, acho que 2 ou 3 anos mais que ele tava ganhando, porque ele era um cara que sabia, entendia, sabe? E quando que ele saiu de lá, eu me lembro, ele tirou um ano lá comigo, lá, e aí quando que ele saiu de lá, ele chegou no escritório e agarrou e disse, pô, olha, eu tô saindo porque me ofereceram mais e aí o engenheiro disse pra ele, cara, tu vai me deixar mal sem mecânico, pá, deixa eu dar uma, que eu vou ajeitar o salário. Não vou te deixar mal, cara, eu tô com um mecânico, se vocês querem um mecânico bom, vocês agarrem e invista no Vinícius. E aí, cara, que tá, o engenheiro na época me deu essa oportunidade, o mesmo cara que eu lavei o carro, que se lembrou de mim, foi o que me deu uma oportunidade. Aí ele me deu a oportunidade de eu ser mecânico. Eu tive a oportunidade, a honra de ir para a Monmars trabalhar com... Para mim, são referências de mecânicos e os caras que me ensinaram e trabalhar lá e aprender com essa galera. E com o tempo, eu aprendi, na época era uma empresa que trabalhava com maquinário mais pesado, sabe, patrola, reto, caminhão. Então a outra parte da mecânica eu fui aprendendo, eu já tinha uma noção, eu aprendi a trabalhar e a fazer. Bem, nesse tempo que tu entrou nessa empresa e foi o momento que tu te profissionalizou, né, que depois vem te dar a condição de poder empreender na área. Quanto tempo demorou para te profissionalizar? Nesse tempo, quanto tempo foi? Foi nesse tempo na empresa, tu fala? No aprendizado desde o início ali na empresa até tu te tornar um profissional. Até profissional eles me fizeram em 3 anos, 2 anos e pouco, 3 anos eu era profissional nessa área. Mas aprender, o cara todos os dias tá aprendendo. Eu aprendo junto com os guris que eu tava ensinando, e esse dia é algo incrível e surpreendente, porque a gente se torna líder para que a gente venha a ser inútil. Porque chega um tempo que tu não precisa estar lá com aquela galera e eles estão comandando. Pessoal, a gente se torna líder, o verdadeiro líder, ele chega ao ponto de ser inútil, porque ele gerou líderes melhores do que ele. É isso aí, né? Isso aí. Aí com essa galera que começou a aprender comigo, eu tenho aprendido com eles hoje. É diferente, eu tenho aprendido, então para mim é uma honra e um orgulho de ver eles que já não dependem mais de mim para fazer as coisas, eles vão e fazem, eles se determinam, aprenderam mesmo. E foi por isso que eu trabalhei, para que viesse... E aí, assim, te profissionalizou, aconteceu saiu da empresa. E ali, no momento que tu saiu da empresa, que aconteceu da empresa ter que ir embora e tudo mais,
tu tomou a iniciativa de imediato empreender, ou tu, não, eu vou procurar outra empresa no mesmo ramo e continuar? Como é que foi essa transição? Não, na época eu saí e aí fui trabalhar noutra empresa, noutra cidade, em Passo Fundo. Só que com a questão de estar longe da minha família, longe dos meus filhos, longe da minha esposa, eu acabei voltando. E quando que eu voltei de lá, saiu uma ideia, era eu e outro sócio. E na verdade era para me ter ido, mas eu fiquei por questão do sócio na época. Cara, vamos tentar investir aqui, fazer um negócio aqui. A gente acabei. Ali foi a primeira vez que tu te desbruça em empreendimentos. Isso, foi e bem longe da área que eu trabalhava mesmo. Eu trabalhava com máquina pesada e eu vim abrir uma oficina de carro para trabalhar com um carro pequeno. Caminhonete, até porque o lugar que eu tinha alugado era dentro da cidade e não tinha espaço para mim trabalhar caminhão. Depois foi surgindo a oportunidade, através de um e do outro foram falando, e aí acabou que o pessoal, não, o cara trabalha com caminhão também, trabalha com máquina, e acabou que eu comecei a fazer esse serviço. E dali para um tempo eu saí daquele lugar onde eu tinha começado e aí fui para um lugar maior, só que a gente andou em ciclos por tempo, porque toda a renda e toda a caminhada que eu tinha foi desgastando em questão familiar, em questão, porque foi se terminando, cara. Eu me assusto em falar, porque foi onde que me levou para um abismo depois, porque eu não tinha mais relação com a minha esposa de casal. A gente nem convivia mais junto. A minha esposa já tinha se formado na área da saúde. Ela trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã e eu saía às 7 da manhã e voltava quando que dava. A maioria das vezes e quando que eu estava em casa no fim de semana, num sábado, num domingo que eu ficava em casa com ela, era questão da bebida e festa e coisa, então a gente nem acabar nem aproveitando a família, meus filhos, né? Que nem hoje Deus me deu o privilégio de aproveitar eles e estar junto com eles, vivendo como família. Aí empreendia e parecia que o negócio ia desatar e quando veio não desatava e estava sempre aquela noia, a gente estava sempre num ciclo que não saía dali. E até um ponto de terminar a questão familiar, de mim e da minha esposa, eu chegar num ponto que eu quebrei e parecia que não tinha mais saída, cara. Parecia que tipo, terminou. Tava no fundo do poço. No fundo do poço. E eu peguei e agarrei, na época, foi um problema familiar. E não só, parece que tudo vem junto, sabe? Foi um problema familiar, foi um problema da questão financeira também, que eu tinha quebrado e não tinha mais dinheiro, e não tinha mais conta, e não tinha mais nada, eu devia por tudo. Então foi algo que foi difícil para começar, cara. Os amigos, entre aspas, aqueles amigos... Na verdade tem um ponto que eu quero falar. Porque, na verdade, na amizade, eu não tinha vontade de falar com ninguém, cara. Eu não tinha vontade de falar com nenhum dos caras. Porque toda vez que eu falei alguma coisa, os caras levantavam, tipo, pra acusar. Ou, cara, fica frio, mano. Vamos pra zona, vamos festear, vamos deixar isso aí. Como se tudo se resumia naquilo, né? Não, deixa pra lá e vai. E vamos viver a vida e pai. Né? E, na verdade, não era. Aí teve um cara que trabalhou comigo. Nós fizemos umas máquinas junto. E depois de um tempo ele trabalhou com nós na oficina. E ele nem morava em Alegrete. Eu não tinha muita afinidade com ele, muita relação de conversar e coisa. E eu me lembro que na época foi a primeira pessoa que eu pensei em ligar, cara. Eu acho que Deus colocou no meu caminho, esse cara, liga pra esse cara. E eu nem tinha muito, é uma coisa tão louca, porque eu não tinha intimidade com o cara, sabe, né? Pra tu falar o problema, tu chegar e desabafar pra alguém, no mínimo tem que ter uma intimidade. E na época eu me lembro que a primeira pessoa que a relação era de negócio. De negócio, E até nem sabia que o cara era cristão. No final eu fui ver, o cara era cristão, é meu irmão, glória a Deus, né? Mas eu liguei pra ele
e através da vida dele, Deus usou ele, porque o cara nem morava na mesma cidade que eu, tava morando em outra cidade, e o cara se descambou de lá e veio de lá pra cá e me disse, cara, ó, e eu me lembro que ele chegou, era uma coisa tão louca, porque ele chegou, eu falei com ele no sábado, e ele me disse, cara, hoje eu não posso ir, mas eu hoje de noite estou ajeitando as minhas coisas e amanhã eu tô no Alegrete. E o cara saiu, rapaz, se descambou de lá e veio para Alegrete e chegou na minha casa lá e eu tava numa situação bebendo, fumando, eu já tava separado da minha esposa e tava no fundo, cara. E aí ele chegou lá e eu me lembro que ele me disse assim, cara, olha, eu vou te dizer uma coisa, tu não, dessa forma aí tu não vai resolver nada. Ele me disse, mas eu tenho um Deus, cara, que ele vai te ajudar. Chegue e expõe para ele que tu tá, o que tá passando, e expõe para ele, e eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Mas assim como tu tá, tu não vai resolver nada. Bebendo aí desse jeito que tu tá, tu não vai resolver nada. E ele disse, eu vou lá na minha casa, que tinha uma casa que é igreja, eu vou lá na minha casa e vou tomar um banho e pá, e vem te buscar. Tipo, eram seis e pouco, vendo buscar pro culto, mas acho que o culto na época era 7 horas. E aí eu disse 6:30, não, era algo assim. E aí eu disse assim pra ele, cara, e aí não falei nada. E ele foi embora e eu fiquei ali pensando. E aí na hora eu me relutei, disse, cara, eu não vou ir à igreja, não vou estar dando ênfase, conversa pra isso que não vai resolver em nada. E aí com o tempo, cara, eu fiquei raciocinando aquilo, daqui a pouco assim, cara, eu vou ir. Não tem mais nada do que eu perder, então o que eu vou perder se eu vou ir. Eu vou ir, vou. E eu vou te dizer uma coisa, foi algo maravilhoso. E eu esperei ele, tomei um banho, esperei ele pronto. E eu, pra te dar uma ideia, eu cheguei naquele lugar e tive um encontro com Jesus. E a minha vida foi transformada, cara. Foi algo assim, ó, que não tem como explicar. Eu vou dar um detalhe para te entender. Eu era um cara que fumava 3 carteiras de cigarro por dia. E todo dia eu bebia. E quando que eu saí daquele lugar, quando que eu vi aquela glória, a manifestação de Jesus, a manifestação de Deus com a minha vida e o amor que eu senti naquele lugar, Glória a Deus. eu vim de lá, cara, transformado, porque nunca o meu pastor, a liderança lá da igreja, chegou e me disse, ó, um irmão, cara, tu tem que parar de fumar, tu tem que parar de beber, tu tem que, pra tu vir aqui pro ministério, pá, nunca aconteceu. E eu naquele dia eu cheguei e o cigarro ficou em cima da geladeira ali, e a bebida dentro da geladeira, e eu nunca mais eu fumei, nunca mais. Eu fui impactado de tal maneira que nunca mais, cara. Os caras ficam, como é que tu para? Jesus se tornou suficiente na tua vida que essas coisas já não preenchiam mais. É verdade, é isso aí. Glória a Deus. Glória a Deus, cara. E eu fui impactado de tal maneira que o vício não fez mais parte da minha vida. E dali para diante, eu comecei a caminhar porque eu entendi o que Deus queria. Entendeu? Não porque eu merecesse alguma coisa, assim, o amor dele era tão grande. E a partir daquele momento ali, a tua família foi restaurada. Foi restaurada. Foi aí que eu comecei a caminhar, tipo, uma semana depois, não foi naquela mesma semana, uma semana depois, até, tipo, eu nem queria, assim, ó, que a minha esposa viesse para nós conversar, alguma coisa, era algo tão maravilhoso que cada vez que nós se encontrava, nós brigava. E eu dizia assim, eu brigava com ela. Era algo tão maravilhoso que eu pensava assim, cara, eu não quero que ela venha, porque daqui a pouquinho eu brigo com ela e pá. E aí um dia eu me lembro que ela pegou e ligou pro rapaz que me ajudou. Fernando, nosso irmão. E aí ele falou pra mim, cara, a Michele quer ir lá no culto comigo. E eu vou levar ela, cara. Não posso ser que não tem como. A gente paga, vai arrumar pra essa guerra. Não, cara, entrega pra Deus que vai ser maravilhoso. A partir daquele dia que eu tava no culto e ela foi no culto, Deus fez algo maravilhoso que restaurou. Nos uniu, nos trouxe. E eu vou dizer uma coisa pra ti, ó, nunca eu fui tão feliz no meu casamento como a gente é hoje. A gente vive como se a gente estivesse namorando todos os dias, cara. É algo maravilhoso, quando que a gente entende a graça de Deus e o amor que Ele tem com a gente, que foi maravilhoso, cara. A partir desse testemunho, abrindo um parênteses aqui, é possível um casamento, por mais que esteja no fundo do poço, ser restaurado em Jesus. Em Jesus não tem nada impossível, cara, porque assim, ó,
algo que nós vamos conversar, mas depois vai ter oportunidade de nós estar falando e eu dando meu testemunho, trazendo a história real do que aconteceu, mas é algo louco, cara. E não há situação perdida para Jesus. No momento que a gente entregar o coração para Deus e a gente confiar nele, o bagulho vai acontecer. Glória a Deus. Então, porque a gente frisou a família aqui, né? Porque é a base que Deus usou para próximas etapas, né? Então, o Vinícius contou o breve testemunho dele aqui, e agora a gente vai estar conversando assim, ó, quando Deus começou a queimar no coração dele o desejo de continuar o empreendimento agora numa nova etapa, com um novo recomeço, começando em Deus, e quando ele entendeu que aquele empreendimento dele era para o reino de Deus, se tornaria um ponto de pregação. Conta para nós, Vinícius. Essa etapa aí, ó, cara, não foi muita barbada, não. Foi algo que eu tirei um ano trabalhando e, tipo, cara... Começou do zero de novo. Do zero, sugado. E aí, só tu essa vez. Cara, eu tenho uma coisa que eu falo pros guri, cara, quando que a gente tá bem relacionado com o nosso cônjuge, com a nossa família, cara, não há nada impossível. Eu cansei de terminar a noite, vários meses sem ganhar nada, cara. Mas feliz, cara. A minha esposa estava do meu lado, meus filhos estavam ali comigo, Deus tinha provido, tipo, o alimento, tinha nos provido saúde para tocar aquele negócio e nós estávamos tocando. E ali nós começamos a pagar aquelas contas, pagar dívida e trabalhar. Nós trabalhamos um ano. Um ano, cara, que nós tinha que passar. Eu acho que Deus nos permitiu a cruzar aquele ano. E eu não entendi até um ano atrás, aí 2, eu não entendia por que eu tinha passado tanta dificuldade naquele lugar lá, né? E por que Deus tinha permitido aquilo na minha vida? Porque depois, vocês vão ver agora, com o decorrer da história, foi mudando, cara. E não, na verdade, eu estava naquele lugar e não conseguia. Eu orava a Deus, eu me lembro que eu orava, eu e a Michelle dizia, cara, meu Deus, eu não quero mais ficar na situação, me dá outro meio de eu ganhar vida, meio de eu trabalhar outra profissão, né, cara? Eu não aguentava mais aquela pressão naquele lugar ali. E eu não entendia que era algo para manifestar a glória de Deus, porque Deus podia ter me tirado daquele lugar e eu podia ter me dado uma visão no empreendimento que eu comecei a fazer depois, bem antes, mas não, Deus queria que eu me reerguesse e não saísse como um derrotado daquele lugar. Eu vou dizer algo para vocês, ó, eu saí daquele lugar como um vencedor. Deus teve tanta misericórdia que eu não saí devendo nada para ninguém. Eu paguei tudo que eu tinha que pagar naquele lugar, e quando que eu terminei aquela etapa de um ano e pouco ali, pagando conta e só correndo atrás e parecia que nada ia dar, aí vem a resposta de Deus. Através de uma conversa com um amigo no fim de semana, eu expus para ele o que eu estava sentindo e ele me disse, cara, entrega para Deus, vamos orar, hoje vai ter culto lá no domingo. Hoje vai ter culto, vamos orar, vamos entregar para Deus e... O mesmo amigo, o Fernando. O mesmo amigo, E que fez parte de uma caminhada aí, depois trabalhou um tempão comigo e, glória a Deus, está no outro caminho, no investimento dele agora, no empreendimento dele. Está trabalhando também, mas fez parte ali comigo. E toda vez que dessas partes, da parte fundamental, ele estava junto comigo e Deus usando ele para que me guiasse nessa caminhada. E aí eu me lembro que nós fomos num serviço no domingo, chegamos às 3 horas da tarde, a Michelle fez um almoço para nós almoçamos, e eu com o meu coração incendiado, que ele tinha falado para mim, cara, entrega para Deus, né, vai te dar vai sair um negócio, vai... E eu, cara, eu cheguei com o coração cheio diante do altar lá, entreguei para Deus, meu Deus, eu entrego nas tuas mãos. E aí começou a vir tudo que era para me fazer, sabe? A questão da caminhoneta, eu fechei a mecânica, abri uma empresa de prestação de serviço e eu ia nos lugares fazer o serviço. E eu vi tudo isso lá, acontecendo lá no altar. Até o nome. Incrível que daí ele desceu, ele tocava no altar, e ele desceu de lá, e aí eu peguei, fui e abracei eles, cara, o nome da empresa vai ser a Costa. Eles, o quê? O nome da empresa vai ser a Costa. E glória a Deus, é o nome da minha empresa agora. E eu na época saí dali no outro dia. Uma das coisas que a gente tem que ter é fé e ter a sensibilidade de sentir o que Deus quer. Sentir a vontade dele. E na época foi isso, cara.
Eu peguei, vim lá e contei pra minha esposa e ela se incendiou de cara, vamos fechar a oficina lá, vamos botar essa empresa para nós tocar e botar uma prestadora de serviço e vamos fazer serviço nas caminhonetas. E aí na época eu comprei uma Kangoo sem ter nenhum real no bolso. Incrível, né? O que Deus faz, né? Porque eu não tinha dinheiro. Ela está aí, como é que nós vamos comprar essa caminhonete? Como é que a gente vai fazer tudo isso? Da onde nós vamos tirar recursos? E eu me lembro que eu disse para ela, e ela trabalha comigo hoje, e muitas vezes ela que trabalha com administrativo, ela se pega, isso entrega para Deus, mano, entrega para Deus porque está na mão dele. E aí, na época, eu disse, se Deus me deu a visão, Ele vai prover, mano. Vamos caminhar conforme Deus está fazendo a parte dele. É algo que a gente tem que entender. A gente tem um sonho e a gente fica esperando, cara, Deus vai fazer, cara, Deus tem se movimentado a cada momento. Cabe a nós agora se movimentar e caminhar conforme aquele sonho. E eu me lembro que na época eu comecei a fazer, e como eu faço ali na minha empresa, volta e meia nós temos ideias e coisas, e eu já começo a me movimentar. Quando que eu sinto que é algo de Deus, eu já começo a movimentar e já declarando que aquilo já está feito, entendeu? E na época eu comecei a fé. Eu comecei a caminhar como se tipo, aquela semana eu não tinha dinheiro, mas eu comecei a terminar os serviços que eu tinha e limitar serviços, porque eu já estava sabendo que no máximo até o fim do mês eu ia estar saindo com a caminhonete e eu já não ia estar trabalhando naquele lugar. E eu já comecei a falar, cara, eu não posso pegar esse serviço, porque eu já comecei a trabalhar conforme aquilo. A visionar algo maior. A visionar. E tu sabe que quando nós fechamos aquela etapa de 15 dias, eu já tinha o dinheiro para mim comprar a caminhonete, né? Porque eu dei uma entrada na caminhonete e o cara, eu disse para ele, cara, me faz aí o restante aí, R$1.000 por mês que eu vou trabalhando e vou te pagando. E aí, tipo, ele falou, mas eu não vou levar tanto assim para te pagar, eu vou. E eu me lembro que fechou o mês e eu terminei de pagar o cara e Deus envolveu tudo e foi algo muito louco, sabe? E muito ligeiro. E a gente já começou a trabalhar com as caminhonetinhas, eu comecei a dar assistência. E eu vou dar um testemunho breve aqui, ó. Eu me lembro que na época eu tinha uma conta de R$60.000. Eu devia num banco e aí e pro cara que é pobre, era uma dívida impagável, sabe? R$60.000, pá, cara, onde que eu tirar R$60.000 pra pagar uma dívida dessa? E eu me lembro que na época eu não tinha, então a gente não trabalhava com empresa, porque não tinha como eu lançar nota, não tinha como gerar, eu tinha um nome sujo, e não tinha nem como eu fazer uma empresa. Porque todo esse tempo que eu trabalhei para trás, eu sempre trabalhei sem empresa, sem nada, só. E dali, cara, eu sabia o que Deus tinha, eu comecei a caminhar e aquilo começou a se formar. E eu me lembro que na época eu tinha acho que uns 3 ou 4 rapazes que trabalhavam comigo. E era difícil de eu pagar no fim de semana, era muito corrida, era muito suado, sabe? Era muito trabalhado aquilo. E eu peguei. E aí eu fiz um serviço grande com o cara, rapaz, e o cara, depois que eu fiz o serviço, e aí dei o crédito pra ele, uns planos me disseram, cara, esse cara não paga conta, esse cara não vai te pagar. E eu me lembro que na época era 13 mil e poucos reais, pra uma empresa pequena igual a minha, era um monte de dinheiro. E era o que eu pagava na semana, né, o que saía pra me pagar os guri, pra me pagar a gasolina, pra me pagar, e ainda sobrar alguma coisa pra mim. Então era com dinheiro que eu girava, sabe? E eu me lembro que me disseram, cara, o cara não vai te pagar. E eu sei que nós cobramos e liguemos, e esse cara não pagava. E aí foi um dia que eu disse assim pra Michele, eu não me lembro qual é que foi bem a situação, só que eu sei que eu peguei e disse assim, se esse cara nos pagar, eu vou ofertar. Eu me lembro que o nosso ministério estava com obras e tipo, o pastor tinha comprado um prédio, eles estavam reformando, eu sei que estava bem pesado lá pro pastor e pro ministério, naquela época. E eu me lembro que eu disse assim pra minha tia, se eu pegar esse dinheiro, eu vou agarrar e vou ofertar na obra, Deus. Eu vou ofertar tudo na obra. Eu nem vou ficar com esse dinheiro, só se esse cara me pagar. Mas, cara, eu vou te dizer assim, eu nem acreditava que o cara ia pagar. E não é que quando virou 2 dias, o cara foi lá e pagou aquele dinheiro. Foi lá e deu aquele dinheiro. E nisso, no dia passado, o banco tinha me ligado, cara, a gente quer fazer uma acerto, dá uma entrada aí, uns 10 mil aí, dá uma entrada aí e vamos parcelar isso aí pra tu limpar teu nome. E eu me lembro que eu peguei aquele dinheiro e disse assim pra minha esposa, olha, o banco me ligou e eu vou juntar esse dinheiro aqui, nós vamos pegar mais um dinheiro e eu vou lá e
vou dar uma entrada e vou tentar parcelar lá. E aí ela me disse assim, cara, a mulher sabe a dificuldade, né, cara? Ela me disse assim, cara, o que tu disse que tu ia fazer com esse dinheiro se tu pegasse, se eventualidade tu pegasse dinheiro? E eu agarrei e, pá, na hora me vem aquele peso, eu disse, cara, tá certo, eu vou ofertar, eu fiquei de ofertar, eu vou ofertar. E eu ofertei na obra. E eu ofertei na obra e o meu coração ficou em paz. Eu me lembro que ela foi levar lá para o pessoal da igreja lá e aí ela voltou de lá. Quando que foi, tipo, isso aí eu acho que era não me lembro que dia que era, mas tipo era uma quarta-feira, na quinta-feira me ligou o pessoal do banco e aí me disse assim, cara, o banco tem uma proposta para ti, para tu fazer uma quitação aí, dessa dívida que tu tem no banco. De 60 mil, ela baixou para 2.200. Né? 2.200, 2.300, eu me lembro que era. E aí eu não tinha na hora o dinheiro. E aí eu disse assim, cara, eu não tenho esse dinheiro, mas eu segunda-feira eu vou ter esse dinheiro. Mas eu nem também tinha tão pouco para pegar a segunda. Eu ia tentar trabalhar até a segunda para poder ter o dinheiro. E aí a mulher do banco falou assim, cara, ó, eu vou ver lá com o pessoal e aí retorna. Aí deu uma meia hora, retornou, cara, ó, falei lá com o pessoal, então segunda-feira nós vamos fazer o boleto para ti segunda-feira, se tu não pagar e depois vou entrar na justiça, aí é contigo. E ele disse, não, segunda-feira eu vou pagar. E aí eu me lembro que eu botei aquilo em oração e pedi para Deus, cara, ó, eu sabia que era algo de Deus, mas eu só entreguei para ele, cara, me dá aí paz e me dá serviço para que eu venha poder pagar isso aí. E eu me lembro que eu não tinha dinheiro para pagar os guris o fim de semana, e já era quarta-feira. E naquela semana foi um mover de Deus. Eu me lembro que deu um monte de serviço, era aquela correria, a gente não parava. E eu com esses guris correndo para baixo, para cima, eu sei que eu paguei os caras o fim de semana. E aí tu me pergunta como, cara, eu não sei te dizer algo que não tem explicação. Glória a Deus. Eu paguei os caras o fim de semana. E eu paguei umas contas que eu tinha, que já estava também atrasado, conta de casa, água, luz, essas coisas. E aí paguei essas contas que tinha e fui lá na segunda-feira, eu paguei o boleto que tinha de 2.000 e pouco e ainda me sobrou dinheiro, cara. Glória a Deus. Tu entendeu? Tipo, eu me lembro na época que eu dizia pra um tia, cara, é algo que é um desatar de Deus, né? Tu vê o poder de uma oferta quando que tu dá consciente. Não, eu dei, cara, descansei. No primeiro momento não era. Eu tava pensando em outras coisas, e a minha esposa, não, cara, o que tu falou? E aí eu descansei no coração. Deus é fiel, né? É fiel. Então, galera, a gente vê aqui, né, que não foi fácil, mas o Vinícius descansou em Deus, usou das ferramentas que Deus tinha capacitado ele, que era mecânica, empreendeu, passou por toda uma transformação na vida dele e continuou empreendendo. Só que tem algo muito interessante aqui, e que ele, nessa história dele, né, da trajetória da vida dele, até o momento que encontrou Jesus e passou por essa transformação e recomeçou a empreender do zero, agora com Deus, é que ele sempre abriu o empreendimento dele para ser um ponto de pregação do evangelho, né, isso? Com certeza o testemunho dele já é um evangelismo por si só do que Jesus fez, mas assim, ó, eu sou testemunha viva disso, né, que a tua empresa, o teu empreendimento, a partir disso começa a dar um up e tu começa a trazer pessoas, né, dar possibilidade de emprego, de profissionalizar jovens e ao mesmo tempo evangelizar e contar o testemunho, né? E eu quero que tu fale um pouco sobre isso, assim, ó, essa disponibilidade, esse desprendimento que tu teve e entender que o teu negócio é primeiramente um negócio que vem do coração de Deus, aonde o evangelho pode ser pregado. Essa parte aí não tem como desvencilhar de todas as outras, né? Porque é uma obra de Deus. E eu entendi isso. Eu entendi que tudo que Deus estava fazendo para mim, através depois das pessoas que começaram a chegar, tem histórias que é incrível, cara. As pessoas chegaram lá e não sabiam trabalhar na mecânica e me pedindo oportunidade. E, tipo, na época eu não entendi direito. E a minha esposa também ficava louca, cara, tu vai contratar o cara não sabe nada. E, na verdade, é um investimento que tu faz, né? E com o tempo eu comecei a trabalhar com eles. E eu pensava assim, William, na verdade, eu queria que as pessoas, elas sentissem o que eu tinha sentido
quando que elas chegavam lá, toda vez que chegavam lá, eu vi a falta de Deus nela. Então eu queria que elas tivessem aquela proximidade de Deus também. Então eu pensava assim, cara, eu quero ajudar esse cara. Eu vou dar uma profissão para ele. E esse cara vai parar de beber, esse cara vai parar e vai começar a se alinhar. E por um tempo não deu certo, cara. Eu comecei a investir nos caras, e aí os caras por um tempo eles arrumavam a profissão e se tornavam um bom profissional, mas eles nunca arrumavam compromisso, eles não paravam com a bebida, eles não paravam com a prostituição, eles não paravam. E aí que foi o estalo, o entendimento. Deus quer que eu traga o evangelho. E aí foi que eu comecei a trazer o evangelho. E realmente começou a transformar. Eu não conseguia parar com gente, sabe? Era sempre uma loucura e não dava certo, e aí não batia. E no momento que eu comecei a trazer, empreender no reino, e realmente trazer eles para ali, para ensinar uma profissão, e em primeiro lugar tu trazer o evangelho, e aí tu começa a ver a transformação daquelas pessoas. E cara, é incrível, cara, é algo gratificante, porque Deus tem abençoado o meu negócio, e eu tenho tido a oportunidade de falar desse Deus que transformou a minha vida e ver o que Deus tem feito e transformado a vida deles. E tu abriu o teu empreendimento para a pregação do evangelho, e tu abriu a tua vida inteira, né? Porque eu sei que tu começou com uma célula, uma pequena reunião aqui na tua casa. Isso. E muitos do que começaram a vir nessa célula se tornaram colaborador da empresa e hoje estão na caminhada da fé, e alguns até diáconos já são no ministério, né? Isso, é isso aí. A maioria, né, eu acho que o efetivo que eu tenho começou na minha célula. Aqui em casa nós abrimos uma célula e o pessoal vinha na célula, e aí conforme ia expondo o problema, o cara tá precisando de um serviço, vamos pra lá, cara, vamos aprender e vamos. E é os caras que têm ensinado os outros e passaram o evangelho também. Porque a gente tem, tu sabe, né, nós temos a nossa escola, que foi a escola bíblica, né, que a gente traz para ele. A gente tem a nossa célula ainda, que tem crescido cada vez mais. A gente tem, toda quarta-feira a gente faz a nossa célula, segunda nós temos o nosso estudo bíblico. Então é algo que é maravilhoso, cara. Convive com a comunidade do ministério. A gente trabalha também com bastante ação social. Até tu faz parte de alguns projetos ali. E glória a Deus, cara. Eu sou um cara abençoado, e eu digo para esse pessoal aí que quer investir, que experimente investir. É um caso curioso, né? Entre toda essa galera que faz parte da Costa, tem um caso bem especial, né? Tem um jovem que ele deixou do emprego que ele estava, né? Deixou do emprego que ele estava para trabalhar na Costa, mas não só por causa da Costa, mas por causa do que ele viu Deus fazer na vida do Vinícius e dos demais que estavam ali, e daquele convívio entre irmãos, né? E o rapaz hoje é um profissional na área, né? Eu me lembro que ele chegou lá e me assim, saiu do serviço dele, pediu lá para sair, porque ele é um bom funcionário, ele é um cara, tem um carisma e uma alegria onde ele está, e ele pediu para sair do emprego que ele estava e foi para lá. Aí me pediu uns dias, aí tinha movimento, e eu, vou tentar uma oportunidade uns dias. Mas na época eu não tinha condição de contratar ele. E aí ele me surpreendeu, que daí chegou no fim de semana, eu acertei a semana dele. E disse pra ele, cara, não precisa tu vir semana, porque tá meio... Esse aí nós temos, tu entendeu? E eu tô com um efetivo grande, então não tem como contratar mais um. E quando foi na segunda-feira, pra minha surpresa, eu cheguei lá, ele tava lá. E aí eu peguei esse cara, eu disse pra ti que não tinha condição de contratar agora, que assim que abrir uma oportunidade, a gente vai tentar. E ele me disse assim, cara, vou te dizer uma coisa, eu nem quero que tu me pague, só me deixa eu ficar aqui com vocês, deixa eu ficar aqui com essa galera. E é um dos funcionários que está lá e é da minha liderança, e tem trabalhado, e tem me ajudado, e tem incentivado outros também. Glória a Deus, né? Esse aí é uma das melhores partes que tem, né? Tu poder estar ajudando. E eu trabalho na empresa, né? E eu vejo os clientes quando chegam lá para deixar os seus caminhões, e funcionários de grandes empresas que chegam ali, criam um vínculo com todos nós ali que estamos ali lidando, e essas pessoas de outras empresas, de outros colaboradores, são impactados, né? São tocados, porque é um ambiente onde o evangelho é pregado da manhã ao final do dia, né? O evangelho
toda hora ali constante, né? Sem forçar, sem impor, porque até há pessoas que convivem com a gente que estão num processo de transformação que não, ainda, a gente está em oração, mas ainda não entregaram a vida para Jesus, mas Deus está fazendo a obra, né? E agora, Vinícius, assim, ó, a importância de tu empreender pro reino, a importância de tu abrir o teu empreendimento para que pessoas sejam transformadas e que o evangelho seja pregado. E o que tu, resumindo tudo isso que a gente conversou, assim, ó, o que passa essa importância para nós, hein? Essa visão. A visão é o seguinte, a importância disso aí é o cara tá fazendo o verdadeiro evangelho, cara. Tu entender que tudo o que Deus tem feito na tua vida não é para ti só. A gente que é cristão, a gente entende que tudo que vem pra gente não é para não vem para nos beneficiar a si próprio, sim, a gente está abrindo espaço e beneficiando outros. É algo maravilhoso, cara. É algo assim, ó, que eu não tenho como expressar e como falar, tipo, de quão maravilhoso é tu tá fazendo um trabalho que nem esse. Eu sei que Deus tem colocado no meu coração e muitas vezes as pessoas, Deus coloca aqui no coração e até vem incendiar, mas a pessoa não entende. Cara, se tu tiver a oportunidade de empreender junto com o reino, é maravilhoso, cara. É maravilhoso tu tá, como o William disse, é o evangelho o dia todo, cara. De manhã a gente começa com oração lá na nossa empresa e não é nada forçado. O pessoal que chega lá, Deus tem me enviado, é pessoas que precisam do evangelho, então a primeira coisa que eu trago para eles, antes de ensinar a profissão, é o evangelho. Mano, tu quer uma real transformação de vida, é Jesus, mano. Glória a Deus. Entendeu? E aí é maravilhoso, é o dia inteiro, cara. O pessoal fica impactado, né? Chega lá e Deus, a gente saber que Deus está no controle de tudo, que a gente tem trabalhado para um Deus que Ele é dono de todas as coisas, Ele tem regido, Ele tem nos dado força, Ele nos dado saúde, entendimento para passar o Evangelho. É maravilhoso, cara. Assim, ó, pra você entender, pelo Vinícius, tinha umas 100, 200, 300 pessoas lá, ouvindo do Evangelho e sendo impactado. Mas em todo esse efetivo que tem, Vinícius, algum dia te faltou alguma coisa? Nunca faltou, nunca faltou, cara. Tipo, às vezes a Michelle, que ela é que trabalha com administração, e às vezes o cara também de fora, eu também fico um pouco de fora, pra mim não tá mesmo sabendo, eu tenho que fazer o negócio. Porque às vezes o que trava do cara fazer algo que é de Deus é tu saber a matemática. Tipo, eu não sei da matemática, eu sei que Deus mandou e eu vou fazer. E aí fica pra ela, e às vezes ela tá bem, não, entrega na mão do Senhor e Ele tudo fará, porque nunca faltou, cara, sempre deu, tem um escape, sempre nós demos um jeito, sempre Deus está enviando novos clientes, sempre está enviando recursos. Então é algo, quando que a gente investe no reino, eu tenho uma paz grande, e o Will trabalha comigo lá, sabe? Cada vez que eu dou um passo com confiança, porque eu sei que quem nos rege é Deus, quem nos provê é Deus. E e todas as coisas, eu digo assim, a cristão às vezes não entende, todas as coisas cooperam, e Deus, ele que trabalha por tudo aquilo, entendeu? Quando que a gente faz algo que não é só pra gente, Deus está no controle. E se não for da vontade dele, vai acabar, mano. E a gente sabe que não tá fazendo a vontade dele. Glória a Deus. Assim, a Costa tem dado um passo agora à frente, que ela tem abraçado realmente, formalizando as causas sociais, né? E a gente entende, nós conversando, e é uma filosofia da empresa, que a maior ação social é tu dar a oportunidade a uma pessoa se profissionalizar e ela produzir e trazer o sustento para casa dela, né? Então a Costa agora tem iniciado um projeto aqui na cidade de Alegrete, que é o projeto Recomeçar. Trabalha com ex-detentos, né, com pessoas que estão saindo desse mundo do crime, estão saindo da detenção, do presídio, e outras pessoas que circulam esse mundo, né, esse universo, e começaram a levar o evangelho a essas pessoas e a oportunidade de elas terem um novo recomeço, né? E o Vinícius vai estar falando um pouquinho mais detalhado sobre o projeto Recomeçar. Isso, o projeto Recomeçar, ele já faz um tempo que ele está. Que já está na empresa, já está junto na empresa. E a gente tem procurado oficializar ele porque é um projeto muito importante que traz não só os ex-detentos, né? Porque eu tenho pessoas que estão na parte de vício, droga, coisa que também é uma vida de escravidão. E
eles chegam ali e eles têm a oportunidade. A oportunidade deles ter uma profissão, levar o sustento para casa e acima de todas essas coisas, de transformação de vida. Porque é isso que o Evangelho faz. Quando que o Evangelho pega essas pessoas e elas estiverem realmente dispostas a mudar de vida, elas mudam, cara. A maioria da minha galera que trabalha comigo lá, todos eles, se vocês ir conversar com eles, têm um passado. Então, o que me despertou a esse projeto foi isso, de trabalhar com essa galera e tipo assim, cara, eu vi a transformação dos caras. São os caras que trabalham hoje comigo lá, são os caras que administram, são os caras que vendem, são os caras que fazem toda a jogada lá. E esse projeto vem com o fim disso, com o fim de transformação mesmo, de trazer uma real mudança para a vida deles. Não só tipo, vou fazer um projeto lá e vou botar esses caras a trabalhar no horário deles ali, e até porque tipo, requer mudança de vida. O cara que quer mudar de vida, ele vai passar por um processo, ele é um processo bem extenso, não só para eles, como para mim também, que trabalho junto com eles. E tipo assim, o processo começou no coração da costa, o recurso tá lá. Tipo, um cara que começa hoje a trabalhar comigo na área da mecânica, que chegou lá e ele, não, Vinícius, eu quero começar uma nova vida, eu quero abandonar a minha vida de crime, eu quero aprender uma profissão, eu quero começar uma nova história. E eu digo, cara, vai ter tudo aqui, vai depender se tu quer. Porque a primeira coisa que a gente traz é o Evangelho, de começo para a vida dele, a gente traz o Evangelho e em seguida a gente começa aquele processo de ensinar. Só que a empresa trabalha com recurso próprio, então muitas vezes eu trabalho com eles o dia inteiro ensinando. Ensino a fazer uma coisa, ensino a fazer outra. E eu trabalho com bastante empresa, então geralmente é de um serviço do dia para o outro. Então eu trabalho no dia, eu ensino, tem muitas coisas que eu começo a ensinar eles de manhã que nós vamos executar na parte da noite. Então é um processo, entendeu? O cara, a etapa de serviço dele, ela é bem grande, sabe? Porque aonde que ele vai estar executando o serviço que ele aprendeu durante o dia vai ser à tarde, depois que tá, tipo, depois das 6 que fechou ali, aí que nós se concentremos e vamos fazer. E algo que é tipo assim, cara, os professores que eu tenho lá, a galera que ensina, é essa galera que vem dessa área e está ensinando e entendeu, cara. Porque eu digo assim, o evangelho é pregado e ele tem que ser entendido, que o evangelho, a questão das coisas não é só para ti. Os caras aprenderam, eles são a minha liderança lá e eles estão trabalhando, estão executando, estão ensinando os caras e, tipo, às vezes a gente vai 10 horas da noite, toda a equipe, cara. E se tu chegar lá, cara, é algo tão incrível que se tu chegar 10 horas da noite, tu vê aqueles caras, tipo, vezes eu tenho que brigar, vambora, galera, vambora, já é. Porque é tão incrível, é algo tão de Deus que os caras não têm vontade de parar. Se tu dá corda, eles vão. Então é um processo, né? Se quer mudança, o cara enganja naquilo ali, é pouco tempo tá profissional. E o projeto tem se formalizado, né? Tem se formalizado, nós temos procurado meios e recursos de apoio jurídico para tá ampliando esse projeto que tem acontecido e tem dado certo e tem através da palavra de Deus tem mudado vidas e tem transformado histórias, né, cara? Glória a Deus. Então o Vinícius agora vai estar dando as palavras finais dele e eu vou pedir para ele deixar uma mensagem aí, resumindo tudo isso aí, né? Igreja fora do templo, né? Igreja fora do templo, empreendendo o reino de Deus. Diz aí, Vinícius, para nós. Igreja fora do templo, cara, tipo, eu sempre entendi, cara, eu nunca tive um negócio errado. A igreja fora do templo é o que nós vivemos fora. A igreja fora do templo, nós no nosso serviço, sendo igreja, nós no nosso momento de lazer, sendo igreja, nós com a nossa família, sendo igreja. Esse é a igreja fora do tempo. A gente está sempre pensando na questão do evangelho, não só pensando em nós, sempre nós pensando em outras pessoas. Sempre está trabalhando e gerando, sempre pensando no outro, sempre pensando no próximo. Sempre está... eu acho que é essa a perspectiva da igreja fora do tempo. Visionando pessoas. Visionando almas. É isso que é a igreja fora do templo. Glória a Deus. Galera, então assim, igreja fora do templo, de forma nenhuma, querer deixar de trazer a importância da reunião da comunidade. Não é isso. Mas nós entendemos que como igreja nós temos e é necessário nós expandirmos o reino de Deus,
Pegamos o testemunho do Vinícius aqui, né, esse primeiro vídeo dessa série, aonde ele abriu o empreendimento dele para pregação do evangelho. E o lucro da vida dele são pessoas transformadas. Ele é um empresário, ele é um empreendedor e ele tem se movimentado no apostólico. A gente fala tanto que não existe apóstolos hoje em dia, porque o conceito de apóstolo no Brasil foi ensinado de uma maneira errada. Apóstolo é todo aquele que visiona o reino de Deus e deseja empreender para o reino de Deus, aonde ele deseja abrir um ponto de pregação do evangelho aonde ele estiver. Então, nós estamos vivendo esse movimento apostólico, né? Juntamente com a congregação que nós participamos, com a nossa comunidade, né? E estamos expandindo o reino de Deus e a alegria tem sido abençoada. E um desafio que vem da parte do Senhor nesse tempo, nesses dias, seja igreja fora do templo, né? Decida expandir o reino de Deus. E é isso aí, galera. Deus abençoe. Vai vir mais vídeos, mais conteúdos. Você que gostou, dá um joinha aí, ativa as notificações, compartilha, que vai vir mais conteúdo e cada vez mais nós vamos ser edificados e desafiados a viver o verdadeiro evangelho e expandir o reino de Deus. Deus abençoe, galera.